Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui numa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, o livro da revelação, um livro misterioso, mas ao mesmo tempo que traz muitas lições preciosas para o nosso coração. E começamos lá no capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante, já estamos no capítulo 9. Onde aqui o título na minha Bíblia Sagrada está aqui, a quinta trombeta, a quinta trombeta. Então vamos ler o texto, fazer uma breve explicação e depois trazer uma aplicação para a nossa vida, para o nosso coração. Apocalipse 9:1 diz: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço e do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Foi-lhes dado também que não os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de um escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão, e tinha couraças como a couraças de ferro. E o barulho das suas asas fazia como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como de escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Aí vem a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número, e assim nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças como cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morte a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Apocalipse, capítulo 9, a partir do 1º versículo. Então vemos aqui os 2 primeiros ais, né? O juízo demoníaco e a endurecida impiedade. É interessante que vemos na introdução aqui os anúncios dos ais. Apocalipse 8:13 anuncia 3 ais terríveis sobre os moradores da terra, ligados a 3 últimas trombetas, que são juízos terríveis que vão acontecer no período tribulacional. Sempre lembrando que são 3 conjuntos de juízos. Os 7 selos, as 7 trombetas,
e as 7 taças da ira de Deus. É interessante que Apocalipse 9 descreve os 2 primeiros ais. A 5ª trombeta, o primeiro ai, e a 6ª trombeta, o segundo ai. É interessante que esses juízos são de natureza diferente das anteriores. Os juízos anteriores não são mais catástrofes naturais, mas ataques demoníacos diretos e guerra em escala apocalíptica. O tema central desse trecho é que Deus, em seu juízo, pode soltar forças das trevas sobre os ímpios, e mesmo assim o coração endurecido do homem pode permanecer impenitente, ou seja, não arrependido. Primeira lição que extraímos, o primeiro princípio é o primeiro ai, a 5ª trombeta, o poço do abismo, do versículo 1 ao versículo 12. Vemos uma estrela caída e a chave do abismo. Vi uma estrela caída do céu, diz o texto. E a identidade aqui é que esta não é uma estrela literal, mas um ser angelical. Muitas vezes os anjos são comparados a estrelas do céu. O contexto e a ação de abrir o poço do abismo apontam para Satanás. Você pode conferir isso em Lucas 10, 18, em Apocalipse 12, 9. E a sua ação é que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O abismo, em grego, é abissos, e é a prisão dos demônios. Você pode conferir com isso em Lucas 8, 31. O resultado é que ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça. Escureceu o sol e o ar. A fumaça aqui simboliza a escuridão, a confusão, o tormento espiritual. Satanás tem um poder limitado e só age dentro da permissão soberana de Deus. E aqui, é claro, ele tem permissão para fazer todas essas desgraças aqui relatadas em Apocalipse 9. Então vemos depois os gafanhotos demoníacos, do versículo 3 a 10. A sua origem é que saem da fumaça do abismo. São seres demoníacos que assumem uma forma visível e aterradora entre os homens. O seu poder é como um poder de escorpiões. O seu objetivo não é matar, mas atormentar os homens. E o seu alvo é que foi-lhe dito que não danificasse a vegetação, mas somente os homens que não têm o selo de Deus na fronte. Ou seja, o povo de Deus está protegido desse tormento específico que vai durar durante 5 meses. A sua duração é isso, o tormento durará 5 meses, um período limitado, mas suficientemente longo para ser agonizante. A sua descrição aterradora, né? Está do versículo 7 ao 10, é interessante que é uma visão de uma espécie de pesadelo. Os gafanhotos tinham um aspecto de cavalos aparelhados para a guerra, simbolizando uma força militar implacável, tinham coroas de ouro, ou seja, uma pretensão de autoridade e vitória, tinham rostos como de homens, ou seja, uma inteligência, uma racionalidade maligna, cabelos como de mulheres, isso pode simbolizar uma sedução perversa, tinham dentes como de leões, um poder destrutivo, assim como é o leão, no meio da criação e da natureza, couraças de ferro, ou seja, invulnerabilidade, e asas que faziam ruídos, uma propagação rápida do terror entre os homens, e a cauda como de escorpião, um instrumento aqui de tormento e angústia terrível. O seu líder é o anjo do abismo, está lá no versículo 11, tem sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolião. O significado de ambos os nomes significa o destruidor, e este é um demônio de alta patente, um dos príncipes das trevas, sob o comando de Satanás. Então, temos que entender que esse é um reino organizado do mal, com uma hierarquia definida, destinado a causar tormento e destruição entre os homens. E a natureza do primeiro ai está no versículo 12. O primeiro ai passou, e depois dessas coisas vem ainda 2 ais. E o resumo aqui é que o primeiro ai é um período de tormento espiritual e demoníaco intenso. Não é morte física, mas uma agonia tão grande que os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Segunda lição, o segundo ai, a 6ª trombeta, o exército da morte, dos versículos 13 a 21. Vemos a voz do altar, versículos 13 a 14, uma voz que saía dos 4 chifres do altar de ouro, e aqui é o altar das orações, de Apocalipse 8, de 3 a 5,
O significado profundo que vemos aqui é que, mais uma vez, os juízos são conectados com as orações dos santos. Deus está respondendo o clamor do seu povo por sua justiça. E a ordem está no versículo 14. Solta-se os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O Eufrates era uma antiga fronteira de Israel e fonte de ameaças constantes. Simbolicamente representa aqui o berço dos impérios hostis a Deus. Aí vem o exército apocalíptico, do versículo 15 ao 16. O momento aqui, está no versículo 15, os anjos foram soltos para matar a terça parte dos homens. A hora, o dia, o mês e o ano mostram o controle absoluto de Deus sobre a extensão e o momento do juízo. Mas também temos o tamanho aqui no versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Um número colossal, impossível de ser contado por meios humanos, indicando uma guerra de proporções globais e sobrenaturais. Tá? Então vemos a descrição também sobrenatural dos cavaleiros, do versículo 17 a 19. João aqui descreve o que vê usando analogias. Couraças de fogo, jacinto, enxofre, falam de cores de fogo, juízo e destruição. As cabeças dos cavalos, como de leões, fala de ferocidade e força devoradora. Da boca saía fogo, fumaça, enxofre, fala das 3 pragas que matam a terça parte da humanidade. E o poder está na boca e na cauda, fala da cauda que é semelhante a serpentes, mas também fere os homens. Então é interessante que esse não é um exército humano comum, mas é uma força demoníaca montada para matança em massa, liberada por permissão divina. Aí logo ao final do versículo 20 ao 21, vemos a resposta aterrorizante da humanidade. É como fecha o capítulo, né? Esse é um versículo-chave do capítulo que revela a profundidade da iniquidade do pecado humano. Os sobreviventes a todas essas desgraças não se arrependem diante de Deus, não se arrependem das suas obras, das suas mãos, ou seja, a idolatria. Não se arrependeram de adorar os demônios e os ídolos falsos. Não se arrependeram dos seus assassinatos. E não se arrependeram das suas feitiçarias. Fármaco aqui, né? Tráfico e uso de drogas também. Farmaqueia, feitiçaria. A palavra no original é farmaqueia, que daí vem também a palavra farmácia. Está falando de tráfico e uso de drogas. Não se arrependeram das suas feitiçarias, tanto a nível espiritual como farmacológica, química, dependência de drogas e etc. Não se arrependeram também da sua imoralidade sexual, dos pecados e aberrações sexuais. E não se arrependeram dos seus roubos. Então, vemos aqui uma gravidade diante de Deus, uma não penitência, um não arrependimento. Esse é o retrato mais sombrio da humanidade. Mesmo sob punição, juízo severo, explícito de Deus, o coração não regenerado permanece endurecido diante do Criador. O pecado é, em sua essência, uma adesão irracional e teimosa, uma rebelião contra o Criador. Então, para nós concluirmos, quais são as lições solenes do capítulo do juízo aqui em Apocalipse, versículo 9? Primeiro, querido, que nós aprendemos aqui, um resumo de tudo que nós falamos, é que a realidade, a organização do mundo demoníaco é real. Satanás e seus demônios são reais, organizados e destrutivos. Seu poder, porém, é limitado por Deus, pela mão soberana de Deus. Segundo lugar, a proteção soberana de Deus sobre o seu povo. Podemos aprender claramente aqui, em meio ao caos demoníaco e à guerra global, o povo de Deus, aqueles que foram se convertendo no período tribulacional, estão selados e protegidos. O inimigo não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Nós podemos ver isso também na vida de Jó, capítulo 1, versículo 12. Terceiro lugar, a ira de Deus é terrível e real. Os juízos de Apocalipse 9 são aterradores, né? E eles nos lembram que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É o que descreve Hebreus 10, 31. A ira do Cordeiro não é uma metáfora, é uma realidade, é algo que será literal nesse período tribulacional.
Quarto lugar, o endurecimento do coração não regenerado é total. O fato mais alarmante da Bíblia não é a ferocidade de Satanás, mas a dureza do coração do homem. O pecado cega, endurece, a ponto de um homem enfrentar a morte eterna, sem se curvar diante do Criador. E em quinto lugar, um apelo urgente ao arrependimento. A mensagem de Apocalipse 9 é um alerta final. Não espere que uma catástrofe, uma crise, uma tribulação te leve para Deus. Para o coração endurecido, nem mesmo o inferno na terra produzirá arrependimento. Mas é hora, é hoje, é agora, é hora de voltar-se para Cristo. E isso é agora, enquanto a graça, as portas da graça estão abertas para você. Então o desafio final para mim e para você, que diante dessa visão de juízo vindouro, examine o seu coração. Você está selado por Deus? Você está seguro em Cristo? Ou está de forma teimosa se recusando a se arrepender dos seus pecados e afrontando o Criador em rebeldia e desobediência? Lembre-se, a porta da graça ainda está aberta. Fuja para Jesus, o único que pode te livrar da ira futura. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:10. Então esse é o nosso desafio. Se arrependa dos seus pecados, busque a Deus de todo o coração, porque ainda há tempo de livramento. Talvez, deixando mais para frente, será tarde demais, tá bom? Quero mandar um abraço para o Nando Garcia, Ana Paula Rocha, Karina KLSJ, o Robson Botelho, os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Não esqueça de dar o joinha, apertar no sininho, deixar aqui embaixo nos comentários os seus pedidos de oração, o que Deus falou com você, o que Deus ministrou ao teu coração através do estudo do capítulo 9 aqui de Apocalipse. Sempre lembrando que estamos a cada dia estudando um capítulo do livro inteiro de Apocalipse, então continue nessa jornada conosco, dá um joinha, compartilhe esse vídeo, deixe aqui os seus comentários, no link de descrição aqui embaixo também, tem todas as informações da nossa vida, do nosso ministério, as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel desse canal, deste meio de propagação do Evangelho. Você pode se engajar conosco, semeando nesse ministério, nessa casa pastoral. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos, a generosidade. Continue conectado conosco e compartilhe esse link através das suas redes sociais. Amém? Horário de culto, endereço da igreja, as mídias sociais estão aqui embaixo. Vem estar conosco toda terça-feira, às 19h30, temos o nosso Instituto Bíblico, Casa na Rocha, às 19h30, aqui na Doutor Camargo, 4555, Zona 2, em Umuarama, Paraná. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. De segunda a quinta, temos as nossas células nas casas, às 20 horas. Vem estar conosco, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado e venha fazer parte da nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha. Que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Essa é a base, fundamento, a visão da nossa comunidade e eu tenho certeza que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida. Amém? Quero terminar orando por você. Pai, nós encerramos agora esse devocional, esse estudo tremendo sobre o capítulo 9 de Apocalipse. Que haja em nós sempre um coração quebrantado, humilhado, arrependido, diante da tua face, diante da tua presença, que tudo aquilo, ó Pai, que embaraça, atrapalha, impede o teu agir, o teu mover na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, Pai, possa o Senhor entrar em ação, nos convencendo através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Que nunca haja dureza de coração no nosso coração, no nosso interior, mas sempre haja um coração amolecido, quebrantado, humilhado, arrependido diante da tua face, Pai, para que possamos viver a vida que o Senhor tem sonhado e planejado para nós. Pai, que aqueles que ainda não te conhecem, que aqueles que estão vivendo uma vida longe dos teus caminhos, longe do Senhor, venham e voltem, ó Deus, à porta da graça, à porta da salvação, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das suas vidas. Que eles confiem em Jesus, que eles vivam com Cristo, que eles vivam a vida de fé e de obediência ao Senhor Jesus de Nazaré, para que nesse dia, quando Jesus voltar, não sejam pegos desapercebidos, mas estejam vigilantes, sóbrios,
sempre constantes na obra do Senhor, buscando, clamando, adorando, quebrantados, humilhados, na presença de Deus, colocando a sua fé e obediência na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, levanta aqueles que estão caídos, restaura os teus filhos, aviva a tua obra e manifesta o teu poder e a tua unção sobre nós, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abração, Deus os abençoe. Não esqueça de dar um joinha, apertar o sininho, se você está no YouTube, se tornar um assinante do nosso canal PR Giovanni. Tá bom? Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor.